Você falou do Ortiz agora há pouco, né? Que deixou o Ortiz desempregado, que começou com esse negócio de me deixa Deixa substituir ele só dar um uma dia. gretinha aí, na hora que você assusta, o cara. Como é que era o Ortiz no dia a dia? O Ortiz foi muito importante, assim, para mim. Não vou dizer para os outros jogadores, mas para mim ele foi muito importante. Por quê? Nós tínhamos uma escola argentina, assim, muito adiantada. Tinha treinador de goleiro e tal. E ele gostava muito de treinar, sabe? Então, por exemplo, a gente treinava juntos pela manhã, ele, João, vamos voltar à tarde. E eu obedecia, né? À tarde eu voltava com ele. A gente começava com 10 voltas no campo. E depois eu chutava para ele e ele chutava para mim. Eu cruzava para ele e ele cruzava para mim. E ele me dava muitas dicas, sabe? Falando as coisas e tal. Aí eu falei com ele um dia, por que a gente precisa correr tanto? Porque você precisa treinar. A corrida que vai te dar condições de aguentar o bate-bola, o coletivo, o treino. É isso que vai te dar. E ele, às vezes, falava assim, vamos correr hoje? Vamos correr hoje, vai ter treino no Mineirão. Vamos voltar para a Vila Olímpica correndo? Vamos, 13 quilômetros. Aí voltamos correndo. A gente fazia uma corrida em volta da Lagoa da Pampulha. O time todo. Então saía do zoológico e ia até o museu. Aí ele falava, vamos até a Vila Olímpica? Vamos. Aí corremos do museu até a Vila Olímpica. Sexta-feira da Paixão. Vai treinar? Eu falei assim, vamos treinar. Nossa, Pecado. Sexta-feira da Paixão. Não pode jogar bola, não. E aí foi reportagem mais reportagem. Os 2 goleiros do Atlético correndo na Sexta-feira da Paixão. Nós fomos treinar lá na Fremisa e voltamos correndo. Então ele foi muito importante para mim, sabe? Ele me chamava para treinar sempre e acabou, infelizmente, que nós tivemos um problema. Já quase na saída dele do Atlético, eu e ele tivemos um problema. A gente estava fazendo um teste de Cooper. Menor tempo que você conseguir em não sei quantos, 12 quilômetros, não lembro mais quantas voltas tinha que dar na pista de atletismo da Vila Olímpica. E aí eu correndo com ele, eu sempre corria junto com ele, no ritmo dele. Aí o Sérgio Biônico me passou. Aí eu falei, ô gringo, eu vou embora. E passei o Sérgio Biônico, passei ele de novo e cheguei. Aí quando eu cheguei, ele terminou, eu estava sentado assim na escada, Getúlio, gozador demais, e todo mundo sentado assim, e eu sentado, tinha terminado, estava sentado assim. Aí ele veio, aí eu falei, boa gringo, boa, seu trairão, seu traíra, a hora não podemos correr juntos, né? Nossa, eu fiquei chateado. Aí ele não conversava comigo mais. Ficou chateado. Nossa, ficou muito chateado. Deu uma volta nele. Ficamos assim. Ele nunca mais conversou comigo. Aí veio a decisão de 77. 77, não, 77, o Campeonato Mineiro. 3 jogos. E o Barbatana começou a me revezar. Eu era o 3º goleiro e ele começou a revezar. Eu fiz um jogo muito bom no time. Quem era o segundo? Era o Sérgio. Eu fiz um jogo muito bom contra o Fabril em Lavras. Vencemos e o Mussula foi como treinador e voltou assim, trazendo um relatório muito bom meu, né? Que eu fiz boas defesas e tal. E aí, nós jogamos o primeiro jogo, eu fui na reserva e perdemos. Vencemos. O segundo jogo, aí era o Sérgio. Aí nós perdemos o jogo. E o 3º jogo nós perdemos também. Perdemos o Campeonato Mineiro. E era assim, uma diferença muito grande. A gente vencia todos os jogos contra o Cruzeiro. Apesar do Cruzeiro, naquela altura, ter um bom time. Raul, Nelinho, jogava o Eduardo Rabo de Vaca no meio. Quem mais? Revetre era o centroavante. E aí ficou muita murmuração que o Ortiz tinha entregado o jogo. Nada disso, né? O Nelinho cruzou bolas assim
pôs a bola com a mão, né? E o Reveter fez de cabeça e tal. E aí naquela semana, após o jogo, estrearíamos no domingo contra o Remo, Campeonato Brasileiro no Mineirão. Quando chegou na sexta-feira, o Barbatana convocou todos os jogadores. Na sexta-feira. Antes ele convocava os casados só no sábado. Ele convocou os casados também na sexta-feira. Aí eu vi o Vantuir conversando com o Ortiz. O Casado Ortiz, pelo bem nisso tem que ter vantagem, né? Ortiz gesticulando muito e tal, não sei o quê. Aí eu falei com o Vantuir, o que aconteceu? Falou que não vai concentrar. Que é casado e tal, e que não aceita. E não vai concentrar. Eu falei com ele, olha, não é o momento e tal, não sei o quê. E ele não foi concentrar. Eu cheguei sábado pela manhã para treinar. Aí Barbatana me chamou e falou assim, volta em casa ou pede alguém da sua casa para mandar sua roupa que você está convocado para concentração. Vai para concentração. Aí no outro dia eu fiquei na reserva. Remo e Atlético, vencemos 4-1. Aí depois ele revezou. O próximo jogo era no Mineirão ainda, contra o Santos. O Santos tinha um grande time, com Ailton Lira, Juari, Newton Batata, João Paulo. E o Reinaldo arrasou naquele dia, né? Fez 2 gols contra o Santos. E nós vencemos 3-0. Aí fomos jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Lá em Ribeirão Preto. O Botafogo tinha Sócrates. Era um time mais ou menos. Vencemos 1-0. E foi interessante porque nesse jogo nós almoçamos na viagem, fomos de avião até São Paulo e pegamos um ônibus até Ribeirão Preto, 400 quilômetros. E paramos em Campinas, numa churrascaria para almoçar. O povo comeu uma coisa invertida lá, gente. Todo mundo passando mal dentro do campo. Nossa Senhora. O Toninho Cerezo perdeu uns 6 quilos no jogo. Você tá doido. Mas nós vencemos 1-0. E aí teve um jogo, não lembro qual agora, no Mineirão, que o Ortiz foi para a torcida e foi hostilizado, sabe? Depois eu o vi novamente no vestiário, nós jogamos um jogo contra o Santos, e ele estava dentro do vestiário e eu peguei a camisa do jogo, né? E dei para ele, mas ele nem me cumprimentou. Interessante que agora eu tenho contato com a viúva dele, Elizabeth, e o filho dele é zagueiro. O neto do Ortiz é zagueiro. E eu falei com a Elizabeth, tem que trazer para o Atlético. Tem que trazer ele para o Atlético. Menino, um jovem, está com uns 14 anos, alto, bem grande ele. Eu estou em contato com ela. Ela falou, é o meu sonho que ele vá para o Atlético. Foi essa a história, não foi uma coisa assim muito fácil, não. Você sente que ele foi injustiçado ou não? Você acha que as coisas foram acontecendo e ele também teve atitudes de não querer concentrar, por exemplo? Foi eu creio que ele exagerou. Neve. Ele exagerou. Uhum. Ele exagerou, né? O clube tem que ter uma disciplina, né? Uhum. E ele exagerou. E, infelizmente, né, o clube tomou uma atitude, assim, dura, né? Mas eu queria marcar, assim, né? Ele foi muito importante para mim, né? Muito importante.